Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do Gênesis, capítulo 49, dos versículos 29 ao 32 e depois capítulo 50, dos versículos 15 ao 26a. Naqueles dias, Jacó transmitiu as suas ordens a seus filhos, dizendo: Sepultai-me com meus pais na gruta de Macpela, que está no campo de Efron, o Hitita, defronte de Mambré, no país de Canaã. É a gruta que Abraão comprou a Efron, o Hitita, junto com o campo, como propriedade funerária. Lá foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Ali se sepultaram também Isaque e sua mulher Rebeca, e foi lá que sepultei Lia. Quando Jacó acabou de dar suas instruções aos filhos, recolheu os pés sobre a cama e morreu, e foi reunido aos seus. Ao verem que seu pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si: Não aconteça que José se lembre da injúria que padeceu e nos faça pagar todo o mal que lhe fizemos. E mandaram dizer-lhe: Teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que te disséssemos estas palavras: Peço-te que esqueças o crime de teus irmãos e o pecado e a maldade que usaram contra ti. Nós pedimos, pois, que perdoes o crime dos servos do Deus de teu pai. Ouvindo isto, José pôs-se a chorar. Vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: Somos teus servos. E ele respondeu: Não tenhais medo, sou eu porventura Deus? Vós pensastes fazer mal contra mim. Deus, porém, converteu-o em bem, para dar vida a um povo numeroso, como vedes presentemente. Não temais, eu vos sustentarei e a vossos filhos. E assim os consolou, falando-lhes com doçura e mansidão. E José ficou morando no Egito com toda a família de seu pai, e viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração, e os filhos de Maquir, filho de Manassés, que José também recebeu sobre seus joelhos. José disse a seus irmãos: Eu vou morrer. Deus vos visitará e vos fará subir deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Depois de tê-los feito jurar e de ter dito: Quando Deus vos visitar, levai daqui os meus ossos convosco. José morreu, completando 110 anos de vida. Salmo responsorial retirado do Salmo 104, com refrão retirado do Salmo 68, versículo 33. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome, que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Humildes, procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 10, dos versículos 24 ao 33. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Meditando a palavra de Deus. Jesus exorta os discípulos à coragem no testemunho. Por 3 vezes emprega a expressão: não tenhais medo.
A princípio, Mateus capítulo 10, dos versículos 24 ao 25, Jesus diz aos discípulos que basta ser como o Mestre. Ele sofreu todo tipo de perseguição e venceu pela ressurreição. O discípulo, semelhantemente ao Mestre, vencerá. Por isso continua Jesus: não tenhais medo de proclamar a boa nova abertamente. Que o Evangelho seja proclamado sobre os telhados, como num púlpito, de onde se prega para o universo todo. Não tenhais medo de quem usa de violência matando o discípulo para calar a voz da verdade evangélica. E veja, com relação a Deus, Jesus não usa a expressão não ter medo, mas temor. Não tenhais medo de se declarar a favor do Mestre diante dos homens, pois quem assim o fizer, Jesus mesmo se declarará a favor dele diante do Pai que está nos céus. Essas palavras de Jesus ecoam em nossos ouvidos e nos ouvidos da juventude que participará da Jornada Mundial da Juventude de 2023 em Lisboa. Não tenhais medo, coragem, vós valeis mais do que muitos pardais. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém.